produza um crescimento de amor para as nossas comunidades, vontade de incentivo a ela e de acompanhamento. O documento de Aparecida nos confronta com a exigência de uma conversão pastoral no intuito de renovar as comunidades e transformar a paróquia para que ela chegue a ser comunidade de comunidades, seu número 309. Propõe ainda que essa renovação comunitária se espelhe no modelo paradigmático das primitivas comunidades cristãs presentes em 69. Certamente, essa meta exige fortalecer o batizado como sujeito da fé eclesial, pela experiência do encontro pessoal com Cristo, condição sine qua non para formar discípulos missionários. Este ponto de partida do Peito da Aparecida nos propõe que se torna ainda mais urgente quando observamos atentamente a mudança de época que vivemos. Era assim que as pessoas, em sua maneira cotidiana de viver, sobretudo a própria religiosidade, afeta assim a mesma vida da igreja. Nós nos encontramos mais no tempo da homogeneidade católica. Estamos em pleno na era do pluralismo religioso. Espaço da sociedade pós-moderna tornou-se palco de múltiplos atores religiosos que competem para responder aos desejos e demandas subjetivas dos indivíduos, delineando uma religiosidade terapêutica e pragmática, a religião do indivíduo. O individualismo coloca, assim, em crise a própria dimensão comunitária. E dentre as muitas experiências de renovação que nasceram ao redor do Concílio Vaticano II, preparando ou experimentando, encontra-se sem dúvida a tese. As 5 décadas de sua existência, podemos dizer que elas já são patrimônio teológico, espiritual e pastoral da Igreja no Brasil. Nesse tempo, elas acumularam não pequena experiência de serem escola de formação da fé eclesial. Sob a orientação do Ministério Pastoral da Igreja, reúne cristãos alimentados pela escuta da Palavra de Deus, pela celebração frequente dos sinais da fé. As fés multiplicam os ministérios e serviços, elas fazem crescer a Igreja pela evangelização e são sementes da massa pelo compromisso com a justiça e a transformação do mundo. Justamente esse serviço solidário e perseverante das fé suscitaram, por um lado, entusiasmo apaixonado, por outro, dúvidas e até rejeições. No espaço aberto da sociedade conflitiva e complexa, elas também estão submetidas a tentações e desvios. Por isso mesmo, foram constantemente objeto de solicitude pastoral do magistério da Igreja. Porque esse magistério zela pela sua fidelidade às fés da Igreja. Essa constante preocupação mostra, assim, a importância que as fés têm para a renovação da Igreja e de suas estruturas pastorais. Eu vou tomar dessa breve comunicação, como ponto de partida, o documento 25 da CNBB, números 3 e 4. Ali, há três proposições importantes para a nossa consideração. Elas dizem, primeiro, que as fés nasceram no seio da Igreja instituição. Segundo, as fés são igreja. Terceiro, as fés são um novo modo de ser igreja e que a igreja está no mundo. Isso não são palavras minhas, são palavras do Senhor Espírito em 1982, nesse documento Comunidades Eclesiais de Base da Igreja do Brasil. Eu vou comentar justamente a partir disso, apontando alguns elementos do magistério da Igreja. Primeiro, as fés nasceram no seio da Igreja instituição. Não são frutos do planejamento prévio
ou de alguma teologia, nem mesmo da teologia da libertação. A teologia é sempre um discurso segundo, vem depois, e vem na vida. Já no plano de pastoral de conjunto de 1976, indicava como primordial objetivo criar meios e condições para que a Igreja no Brasil se ajuste o mais rápido e plenamente possível à imagem da Igreja do Vaticano II. Página 25. No esforço de renovação, o plano de pastoral de conjunto afirmava ter urgente uma descentralização da paróquia de santificação, suscitando comunidades de base. Ela basta para que os cristãos não sejam pessoas anônimas, que apenas buscam o serviço ou cumprem a obrigação, mas sintam-se acolhidas e responsáveis, e dela parte integrante em comunhão de vida com Cristo e com todos os seus irmãos. PPC, página 38. Mas o PPC contestava teses, junto com a Igreja Diocesana e a paróquia, no organograma da igreja particular. É só ver a página 107. Nessa época ainda não se falava de teologia da libertação. Então, não misturar as coisas. Posso dizer, essa é a minha convicção, que as teses são frutos do mesmo sopro do Espírito, que inspirou e alimentou o Concílio Vaticano II. Por isso, o Papa Paulo VI, hoje afirmar no discurso final do siglo de 74 sobre a evangelização do mundo contemporâneo, nós estamos com agrado a esperança que representam as pequenas comunidades cristãs e o fato de elas se remeterem, pelo que se refere à sua origem, à ação do Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo continua assistindo a Igreja e Cristo suscitando novas iniciativas de inovação. Entre elas, sem dúvida, estão as fés. Vale notar que as fés nasceram no seio da Igreja numa conjuntura de grandes mudanças sociais, devido à industrialização, organização da agricultura, deslocamento de inúmeras famílias do campo para as periferias urbanas. Essa é a incapacidade da paróquia em atender convenientemente as suas famílias, multiplicaram as experiências pastorais que vieram à cristandade da fé. Para verificar o modo específico de como a Igreja se realiza na história, eu vou abreviar, porque essa aí está na hora, desse jeito do tempo. Eu faço uma distinção entre a fé em continuidade estrutural com a Igreja, de todos os tempos, a Igreja Apostólica, Católica, né? Santa Católica Apostólica, e a descontinuidade estrutural, conjuntural. Então, é nessa perspectiva que eu digo que as teses estão em continuidade estrutural. Eu cito aqui, não é? Aqui, Paulo VI ainda, Evangelho Anunciante, e nos faz a distinção entre as teses, aquelas que brotam, que se desenvolvem no interior da Igreja, de Cristo, é o número 58 do Evangelho Anunciante, são solidárias com a vida da Igreja e alimentadas pela sua doutrina, e conservam-se unidas aos seus pastores. Distingue-se daquelas que agrupam comunidades de base, com espírito de crítica serva, em relação à Igreja, contrapõe a Igreja institucional e comunidades carismáticas diversas das estruturas. E conclui, essas comunidades de base têm uma designação puramente sociológica, por isso não poderiam, sem abuso de linguagem, intitular-se comunidades eclesiais de base. Eu posso ainda remeter ali ao discurso de João Paulo II, 1940, em Manaus, foi entregue no programa. Terceiro ponto, 80, sim. Terceiro ponto, as teses são um novo modelo de ser igreja do jeito que está começando. Então, eu gostaria de apenas mencionar
a igreja, por isso podemos afirmar que respeita a fé sobre um novo modo de ser igreja, que vem sendo muito conforme à compreensão da igreja do concílio nos propôs. A moldura eclesiológica do concílio vai além da convergência. A Constituição dogmática sobre a igreja explicita a sua compreensão, a sua resposta. Retorna pela sua redação central com a palavra de Deus. Ela se abre para a celebração do mistério da fé, da adoção do concílio, e se alarga para o vasto mundo como servidora da humanidade, a expressão que dá os textos do discurso final do concílio Vaticano II. Dessa forma, presta-se a mesma igreja